Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Antes vamos fazer uma oração antes de nós lermos o texto. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua direção para essa noite, que a Tua palavra seja manifestada, que o Teu poder se manifeste de uma forma poderosa, que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, trazendo transformação, mudança, usando a minha vida, ó Deus, também para que eu seja voz profética nessa noite. Assim entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 41, versículos 17 em diante. Uma história conhecida. Diz assim: Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista e postavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade, ou seja, eram feias mesmo, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então, acordei. Olha o 29 em diante. Mesmo capítulo, versículo 29. E eis que vem 7 anos, agora José, agora trazendo a revelação. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, o Faraó se proveja agora de um varão inteligente, sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Todos juntos o versículo 38, vamos lá? E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Você conhece toda essa história. E eu pus o título da minha mensagem de hoje como Vacas Gordas e Vacas Magras. A gordinha está bonitinha, mas a magrinha está bem feinha aqui, né? Vacas gordas e vacas magras. Meu querido meu irmão, minha querida irmã, a nossa vida é uma coleção de estações. Ou seja, todos temos que passar por tempos bons e também nós passamos por tempos ruins. Vai haver verão, vai haver inverno. Vai haver chuvas, vai haver secas. Vai haver tempos de vacas gordas e vai haver tempos de vacas magras. E a história de José nos ensina como ele então interpretou esse sonho de Faraó e lhe deu conselhos. Conselhos eram: olha, Faraó, você terá que aproveitar ao máximo o tempo das vacas gordas, ou seja, você vai ter que se maximizar o tempo das vacas gordas, se você quiser minimizar o tempo das vacas magras. Uma vez mais, esse conselho se resume em maximizar as vacas gordas, se você quiser minimizar as vacas magras. Então, se você consegue maximizar essas vacas gordas, você, na verdade, não precisará se preocupar com as vacas magras. E o conselho de José foi tão bom a Faraó,
que o faraó vem e coloca ele como primeiro-ministro do Egito, como o homem mais importante, só abaixo do próprio faraó. É evidente que todos nós conhecemos essa história. Foi o momento que José, então, ascende ao trono. Meu irmão, porque se nós não tivermos cuidados na nossa vida, poderá acontecer exatamente o que José disse a Faraó. Ou seja, Faraó, você tem que aproveitar suas vacas gordas. Porque se você não aproveita as suas vacas gordas, no tempo que chegar as vacas magras vão acabar comendo as vacas gordas. Então nós temos que tomar cuidado para que as vacas magras não comam as nossas vacas gordas. Aliás, vou falar bastante de vaca magra e vaca gorda aqui hoje, hein? Nós temos que tomar cuidado que os maus tempos acabem ou não acabem comendo os bons tempos que nós temos na nossa vida. Quantos aqui querem viver um tempo de vaca gorda na sua vida? Amém, eu também quero. Então, eu quero ensinar alguns princípios a partir de hoje, não importando qual é a estação que você tem vivido, qual é a sua situação atual, se é verão, se é inverno, se é crise ou se é bonança, que em sua casa, o seu negócio, a sua família, todos vocês possam viver tempos de vacas gordas em nome de Jesus. E se queremos viver tempos de vacas gordas, a primeira coisa que nós temos que aprender é termos uma mentalidade de vaca gorda. Meio doido isso, né? Mas vamos entender o que é ter uma mentalidade de vaca gorda. Quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que José viveu realmente tempos difíceis na sua vida. Ao longo da sua vida enfrentou diferentes problemas, diferentes estações. Enfrentou o poço quando os seus irmãos jogaram ele para ser vendido. Enfrentou a prisão quando foi caluniado por Potifar. Enfrentou a própria casa de Potifar com todos os seus problemas. Achou que estava bem, daqui a pouco foi caluniado e foi preso. Então, houve muitos momentos na vida de José que eu chamo de vacas magras, de dificuldade. Mas o que me chama a mais atenção nessa história da vida de José e o que ele nos ensina, apesar dos momentos que ele viveu, apesar dessas vacas magras que ele viveu, José sempre teve uma mentalidade de vaca gorda na sua vida. Apesar de José ter vivido estações de vacas magras, em sua mente ele sempre sonhou, ele sempre visualizou vacas gordas para a sua vida. José sempre se focou nos sonhos e nas promessas que Deus havia dado para ele. E todos nós, meus irmãos, passaremos na nossa vida por diferentes estações, por diferentes situações, temporadas em nossas vidas. Porém, no tempo das vacas magras, você precisa tomar uma decisão. Apesar de você estar vivendo, às vezes, um tempo de vaca magra, eu tenho que ter, então, uma mentalidade diferente, que eu chamo uma mentalidade de vaca gorda. Ou seja, eu vou crer que o melhor está por vir, eu vou crer que o meu futuro será melhor do que o meu passado, eu vou crer nas promessas de Deus, que ela não tem data de validade para a minha vida, eu vou crer nas promessas de Deus, seguem vigentes para a minha vida, eu vou crer que o melhor de Deus está por vir na minha vida. Dá para entender? Dá um amém, um glória a Deus aí. Então, em minha vida, em minha família, nas minhas finanças, na minha igreja, no nome de Jesus, ou seja, eu creio que o Senhor há de trazer coisas boas para a minha vida. É uma questão de uma mentalidade diferente que eu tenho que ter. Em outras palavras, eu vou focar nas promessas e eu não vou me focar em problemas que eu possa estar vivendo. Ou seja, maximizo nas promessas e aí não vou me maximizar nos problemas em que eu vivo. Porque o que acontece é o seguinte: o que você se concentra, maximiza em sua vida. Eu vou repetir. O que às vezes você se concentra é o que vai se maximizar na sua vida. Se você constantemente está concentrado nas vacas magras, ou nos problemas, nas dificuldades, o que você provavelmente vai receber na sua vida são vacas magras. Agora, se constantemente você muda esse desafio para você pensar e maximizar em vacas gordas, certamente Deus também vai trazer para a sua vida
situações diferentes e abençoadoras. Então o desafio é que apesar da sua condição, apesar da sua circunstância, apesar da estação que você esteja vivendo no momento da sua vida, comece a sonhar, comece a crer, comece a visualizar que venha um tempo de vacas gordas para a sua vida. Posso ouvir um amém? Meu irmão, creia que virá esse tempo das vacas gordas para a sua vida. Creia que virá esse tempo das vacas gordas para a sua família. Creia que virá esse tempo das vacas gordas para a sua igreja. Eu não sei se você, mas eu espero pelo menos 7 anos de vacas gordas em nome de Jesus, para a minha vida no nome de Jesus. Eu espero isso. E bem gorda, gordinha mesmo, para aquela picanha bem gordurosa, meu irmão. Nada de magrinho, não. Então, quando você tem uma mentalidade de vaca gorda, nos momentos das vacas magras, o que acontece? Você decide, não é uma questão de emoção, mas uma questão de uma decisão. Você decide tomar um posicionamento, adotar uma mentalidade diferente, que apesar da minha condição, apesar da minha circunstância, vou seguir tendo promessas gordas, vou seguir tendo sonhos gordos, sonhos grandes, aquilo que o Senhor tem vai cumprir na minha vida. Isto sim é uma mentalidade de vaca gorda. Amém? Ou seja, vou continuar crendo em Deus, não vou desistir. Apesar dos dias sendo maus, Deus continua sendo bom. Ele segue sentado no trono, Ele segue sendo todo-poderoso, e Ele pode mudar as circunstâncias da minha vida e me levar de uma terra de vaca magra para uma terra de vaca gorda, em nome de Jesus. Então, quando você estuda aqui a vida de José, você se dá conta que foi graças a essa forma de pensar, graças a essa forma de atitude que ele teve na vida dele, que apesar do contexto do que ele viveu, desse contexto do poço, do contexto da escravidão, dos contextos da prisão, José nunca perdeu a fé, José nunca perdeu a esperança, José nunca perdeu a vontade de viver, em nenhum momento. Por quê? Porque apesar de estar vivendo esse tempo de dificuldade, de vacas magras, ele sempre sonhava com as vacas gordas, com aquilo que o Senhor ia fazer na sua vida. Ele sempre tinha a esperança de que Deus tinha prometido para ele coisas grandes. Meu irmão, Deus tinha um grande chamado, grandes promessas para a vida de José. Então José decide, eu não vou me focar no mal, mas vou me focar no bom, não vou me conectar no negativo, vou me conectar sim no positivo, pois eu sei que o Senhor vai me levar, eu sei que o Senhor vai me tirar desse lugar, eu sei que Ele vai me levar de glória em glória, de vitória em vitória. Então nesta noite, meu irmão, não se foque no problema, não se foque no negativo, não se concentre no fracasso que você às vezes pode estar vivendo, foque-se em Deus e nas suas promessas. Meu irmão, você pode estar passando por problemas financeiros. Ao invés de você tirar-se desse problema, sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar na sua mente uma força, crendo que Ele é o seu Deus provedor. Ou seja, Deus vai me dar um trabalho, Deus vai me dar um melhor emprego, Ele vai me sustentar, Ele vai me providenciar uma promoção em minha vida. O Senhor pode te levar a níveis muito maiores em nome de Jesus. E eu quero crer que nesse tempo, às vezes, de vacas magras que podemos estar vivendo, sim, o Senhor pode trazer à minha vida vacas gordas em nome de Jesus. Agora, como que eu faço isso? Focando no bom pensamento, crendo em Deus, que apesar de estar passando em tempos difíceis, Deus tem me ajudado. Você podia dizer um amém agora. Deus tem ajudado a sua vida? Então. Às vezes a gente tem tempos difíceis, mas a gente esquece que Deus nunca tem falhado e continua nos ajudando. É aquela máxima, né? Eu e Deus somos maioria. Podia dizer aí, eu e Deus somos maioria, hein? Amém ou não? Fala aí, eu e Deus somos maioria. E mais cedo ou mais tarde você virá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e você vai crer como aquela promessa que Josué se levanta e fala assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Segundo, alimente a sua mente com a palavra de Deus. Diga aí, alimente a minha mente com a palavra de Deus. Olha o que diz aí em Provérbios 4, 21 e 22. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Filho meu,
atenta, todos juntos, vamos lá? Filho meu, atenta para as minhas palavras. O teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Que linda palavra. Filho meu, atenta para o quê? As minhas palavras. Então, há uma batalha constante em nossa mente entre os pensamentos das vacas magras, que eu estou chamando como os problemas, das vacas gordas, que eu estou chamando de bênçãos e prosperidade do Senhor. Deu para entender essa relação aí, certo? E José novamente nos adverte e nos diz, olha, tenha cuidado, porque as vacas magras podem comer as vacas gordas. José nunca permitiu que o inimigo ganhasse a batalha na sua mente. José nunca permitiu que a condição ou a circunstância podiam fazer com que ele se sentisse derrotado na sua mente, sentisse fracassado na sua mente, sentisse que não iria conseguir em sua mente. E você pode até estar vivendo tempos de vacas magras, tempos de pobreza, tempos de fracasso, tempos de derrota, mas não permita que isso entre na sua mente, não permita que isso se torne a sua identidade, não permita que isso torne o seu nome. Meu irmão, estou aqui para dizer, seu nome não é fracasso, seu nome não é pobreza, seu nome não é miséria, seu nome não é dívida, seu nome não é derrota, seu nome é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Veja como Deus te vê. Apesar de José estar preso no poço, ele via como um príncipe de Deus. Apesar dele ser escravo, ele olhava para José e via como um príncipe que estava se levantando, que Deus estava promovendo e que Deus iria usar tremendamente. José, em todo momento, não permitiu que a sua identidade mudasse, não permitiu que o inimigo mudasse, derrotasse a sua mente, não permitiu que seus pensamentos mudassem a sua identidade. Eu imagino que em todo o tempo, talvez José tivesse uma luta na sua mente em função da realidade que ele estava vivendo. E muitas vezes nós vamos ter essa luta também na nossa vida. Mas olha o que Paulo diz lá em Filipenses 4:8. Vamos todos ler Filipenses 4:8. Todos juntos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, é puro, tudo que é amável, tudo aqui de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, o que acontece? Nisto pensai. Nisto o quê? Pensai. O que Paulo está nos ensinando é, olha, programe a sua mente para os pensamentos corretos. Posso ouvir um amém? Então, meu irmão, eu posso sim programar a minha mente, tá certo? Com pensamentos de derrota ou de escassez, de miséria ou de vacas magras. Mas hoje eu posso tomar uma decisão de programar a minha mente para um pensamento de abundância, para um pensamento de prosperidade, de riquezas, de bem-estar, de saúde, de vacas gordas para a minha vida. Então, o meu conselho nessa noite para você, para a sua vida, programe a sua mente para pensamentos de favor, com pensamentos de incremento, com pensamentos de abundância, porque a direção que nós damos aos nossos pensamentos é a direção que nós tomamos na nossa vida. Dá para entender? A direção que eu acabo tomando no meu pensamento, essa é a direção que acabo eu tomando na minha vida. Então, se eu tenho pensamentos de vacas magras, mais cedo ou mais tarde, você vai estar vivendo com vacas magras. Bem feinhas, por incrível que pareça. Mas se eu tomo uma decisão de transformação, de renovar a minha mente, como Paulo já nos ensina lá em Romanos, de ter a mente de Cristo, quando eu tomo essa decisão de eu ter um pensamento de abundância, de vacas gordas, pensamento de prosperidade, de estou seguro de que mais cedo do que penso, você viverá rodeado sim de vacas gordas em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Provérbios 23:7, que conforme o seu pensamento do homem, assim você será. Olha lá. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Olha.
Então, como você pensa, assim como você fala, assim como você vive, assim como você se comporta, isso marca o seu destino. Isso marca para onde a sua vida o te levará. E é impossível nós termos pensamentos de derrota e viver uma vida de vitória. Não dá certo. Uma vez mais, é impossível nós ter pensamentos de derrota e queremos ter uma vida de vitória. Não vai funcionar. É impossível ter pensamentos de vacas magras e querer viver na terra de vacas gordas. Se eu quero viver nas terras de vacas gordas, é melhor começar a sonhar com as vacas gordas. Eu sonho com vaca gorda direto. Tá certo? Eu quero viver nessa terra. É melhor começar a visualizar essas vacas gordas. É melhor começar a programar a sua mente, sabendo que Jesus não morreu para que você tenha uma vida fraca, uma vida escassa, uma vida miserável. Jesus morreu para que você tenha uma vida em abundância, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção. Ah, você podia dar glória a Deus, porque esse é o princípio, Jesus morreu para isso. Então Deus quer me ver abençoado para que eu possa abençoar outros. Deus me quer abençoar de tal maneira que eu possa ser bênção para a minha vida e para a minha família. Deus me quer abençoar de tal maneira que eu possa ser bênção para a minha comunidade. Deus quer me ver abençoado de tal maneira que eu possa ser bênção para a minha igreja. Deus que quer ver abençoado, por que não? Para que eu possa ser bênção para o meu país. Deus me quer que eu tenha uma vida abençoada. É isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Provérbios 21, 5, olha que interessante também. Só o comecinho, os pensamentos do diligente tendem ao que? A abundância. Os pensamentos do diligente. Quem é o diligente? Diligente é aquele que é aplicado, aquele que é zeloso, aquele que é cuidadoso e que certamente tende para as vacas gordas. Esse tem abundância. Palavra de Deus, meu irmão. Não é positivismo, não é coach, é palavra de Deus. Então eu tenho que programar sim a minha mente na direção que a minha vida vai. Dá para entender? Se você começar assim, eu não nasci para não ser ninguém, você não vai ser ninguém, filho. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus tem coisas para a sua vida, bênçãos para a sua vida. Tome um posicionamento diferente e você terá vitória. Amém? Aí eu ouvi de um certo pastor uma história interessante. Ele chegou a um certo local para participar de um evento, e era um local de uma grande altitude. Você sabe, nas grandes altitudes, a falta de oxigênio. Sim? Sabe disso, né? Acho que a Bolívia, assim, né, um pouquinho, né? Nesse ambiente. Então, para que ele tivesse um conforto melhor, os organizadores prepararam um tubinho de oxigênio para ele andar com ele. Então, como ele andava um pouquinho, e aí ele tinha um conforto de poder andar, estava sempre com oxigênio, ia dormir, botava um oxigênio lá para ele ficar no conforto, de boa. Certo dia, então, nesse programa, eles estavam andando, indo para um certo local, e os organizadores, preocupados com esse pastor, falaram assim: pastor, como o senhor está? Está tudo bem? Não, tudo bem, está tranquilo. Estou com oxigênio aqui, está tudo certo. Beleza. E continuando aí todo o seu trajeto, na sua programação, toda hora os organizadores chegavam para o pastor e falavam assim: pastor, como o senhor está? O senhor está bem? O senhor está bem? Está sentindo bem? Estou sentindo bem, cara. Estou com oxigênio aqui, está tudo certo, está tudo na benção. E continuavam perguntando durante todo o dia. Mas o que acontece é que o pastor, em certo momento, se deu conta que o tubo do oxigênio estava desconectado. Que doideira. Todo o tempo, eu acho que os caras não tiveram coragem de falar para ele, né? E todo o tempo o pessoal estava perguntando: o senhor está bem? O senhor está bem? Não, estou bem, está tudo certo, estou com oxigênio aqui, está tudo bem. E o negócio estava desligado, estava desconectado. Veja que interessante. Enquanto ele pensava que ele estava ligado no oxigênio, ele estava bem. A hora que ele percebeu que estava assim: estou me sentindo mal. Está falta de ar. Por quê? Porque a sua mente está programada. A mente dele estava programada, entendendo que ele estava recebendo oxigênio. Enquanto ele achava que estava acontecendo, tudo estava bem. Meu irmão, Deus tem te atraído para uma transformação, para uma conexão com o Espírito Santo, para te encher-se do oxigênio de Deus, para te encher-se de fé.
encher-te de sonhos, para encher sua vida de esperança, para dizer para você, olha, o melhor ainda está por vir. Siga crendo em Deus, siga alinhando os seus pensamentos com as promessas de Deus, porque Deus tem cada vez muito mais para dar para a sua vida. Deixe-me profetizar da sua vida, olha, chega, anos de vacas gordas vão chegar na sua vida, e a partir de hoje, despeça-se das vacas magras em nome de Jesus. Oh, sabe como dizer assim, bye bye vacas magras, diga aí, bye bye vacas magras, chega de vacas magras aí, meu irmão. Teus anos de vacas magras acabaram em nome de Jesus. Posso ouvir um amém mesmo? Faça as malas, porque você vai mudar aí da terra das vacas magras para a terra das vacas gordas, porque você e seus filhos vão viver um tempo de vaca gorda em nome de Jesus. Bem-vindo o tempo da picanha, hein? Olha que beleza. Aleluia, isso aí. Então, primeiro, nós temos que ter uma mentalidade de vaca gorda. Não sei porque eu escrevi essas coisas. Segundo, nós temos que ter uma mente na palavra de Deus. Amém? Agora, terceiro, Filipenses 4:6. Vamos ler juntos. Todos aí? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com o quê? Com ação de graças. Terceira coisa, dê graças a Deus por tudo. Diga aí, dê graças a Deus por tudo. Então, meu irmão, não se preocupe com nada. É tempo de mudar preocupações por orações. Quem sabe se você está muito preocupado é porque você está orando pouco. Mude a sua preocupação por oração. Vamos dizer isso? Vamos mudar? Vamos lá, todo mundo. Vamos mudar a nossa preocupação pela oração. Muito bem. E eu quero declarar na sua vida, meu irmão, que você não tem que se preocupar com mais nada. Ore por tudo, diga a Deus o que você necessita, dê graças a Deus pelo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Veja, José nunca teve uma atitude de queixa ou uma amargura frente ao que ele viveu. Perceba o texto. Em nenhum momento você percebe José dessa forma. Então lembre-se, olha que interessante, que a sua atitude no deserto mostra se você está preparado para entrar na terra prometida. Só ficou bonito, hein? Vou repetir. Lembre-se, a sua atitude no deserto vai mostrar se você está preparado para entrar na terra prometida. Ou seja, a sua atitude, mediante as vacas magras, demonstra se você está preparado para receber as vacas gordas. Se no tempo das vacas magras você só se queixa, murmura, critica, prepare-se para ter mais vacas magras. Mas se você no tempo das vacas magras tem uma atitude de vitória, de bênção, de agradecimento, se prepare para receber vacas gordas. Comece a dizer a Deus, Senhor, obrigado, Senhor, porque ainda mesmo nesse tempo eu posso me levantar minhas mãos, adorar-te e bendizer-te. Obrigado, Senhor, e te dar-te graça. No tempo das vacas magras está para se acabar em nome de Jesus. Essa tem que ser a sua oração. Então, quando você tem uma atitude de queixa, de crítica, de amargura, o que acontece é que você está alimentando essas vacas magras. E o que você está fazendo é que as suas vacas magras estão comendo as vacas gordas, assim como foi o sonho de Faraó. Agora, quando você muda a sua atitude, levanta as suas mãos, ora, adora o Senhor, dá graças a Deus, você está fazendo com que as suas vacas gordas comam as vacas magras. Então você vai queixar-se e fazer com que as vacas magras comam as gordas, ou você vai tomar uma atitude dando graças a Deus em todo tempo, em todo lugar, louvando e agradecendo a Deus, como nós vimos na palavra dele. Então nós temos que dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Nós temos que dar graças a Deus porque o Senhor tem restaurado os casamentos,
Nós temos que dar graças a Deus pela saúde que temos recebido, pela família que temos, pelas pessoas que estão sendo salvas, por todas as coisas que tem nos dado, por esse local de adoração, por cada culto, por cada encontro, por cada líder, com cada ministério. Sim, levantamos as nossas mãos e damos graças a Deus, sim, por esta igreja, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem feito na nossa família. Dê graças a Deus em nome de Jesus. Deixe de queixar-se, deixe de murmurar, deixe de alimentar as suas vacas magras e comece sim a alimentar as suas vacas gordas. Porque cada vez que você se levanta e dá graças a Deus, o que você está fazendo é que a sua vaca gorda começa a comer a vaca magra. Não se preocupe com nada. Dê graças a Deus em todo tempo dê graças a Deus. Quando a sua vida está doce, agradeça a Deus. Quando a sua vida está amarga, agradeça a Deus. Em todo tempo, agradeça a Deus. Em tempo de vacas magras, alegre-se em Deus. Em tempos de vacas gordas, alegre-se em Deus. Quando você está por cima, alegre-se em Deus. Quando você está por baixo, alegre-se em Deus. Viva com uma atitude de gratidão, alimentando a sua vaca gorda. Pare de alimentar a vaca magra. Amém? Oh, é isso aí. Agora escute isso. O melhor tempo para você dar graças a Deus, quando você possa levantar suas mãos em adoração, é justamente quando você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de vacas magras. Esse é o melhor momento para você viver o milagre de Deus. O melhor momento para você ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus muitas vezes utiliza esses momentos de problemas, de vacas magras, para te levantar e te colocar em um local novo, um local de vacas gordas. Dá para entender, amém? Então temos falado de ter uma mentalidade de vaca gorda, temos falado de ter nossos pensamentos com a palavra de Deus, temos falado de agradecer a Deus em todo o tempo. E por último, tenha fé para vacas gordas. Diga aí, tenha fé para vacas gordas. Muitas pessoas passam a vida toda crendo só em vacas magras. Mas é tempo de você começar a crer em Deus. Já viu aquela... tinha um desenho que fala assim, ó céus, ó vida, ó raios, né? Tem gente que é assim. Um apóstolo do Apocalipse, né? Tudo dá de errado com ele. Meus irmãos, nós temos que ter fé em Deus. Pare de crer o sonho com vacas magras. É um tempo de você mudar, crer na palavra de Deus. É crer na palavra de Deus. Crer que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Crer que apesar das condições ou das circunstâncias que você tem vivido, você crê que Deus tem coisas boas para você, para chegar na sua vida. É crer que coisas boas virão para a sua vida em nome de Jesus. Hoje é um dia de vacas gordas para a igreja de Cristo. E eu quero terminar com isso. Veja o que Deus, então, quando eu estava preparando aqui, me mostra da seguinte forma. Que a fé, olha que interessante, que a fé foi fazer com que as vacas magras se convertam em vacas gordas. Mas o medo e a dúvida podem fazer com que as vacas gordas se convertam em vacas magras. Então, se eu tenho fé, eu posso crer em Deus, que Ele pode sim mudar as minhas vacas magras, o tempo que eu tenho vivido, para vacas gordas. Mas o tempo, o medo, que pode me paralisar, pode me limitar, posso chegar a crer então, que as vacas gordas podem terminar em vacas magras. E o que acontece é que você pode tomar uma decisão no dia de hoje. Vou crer em vacas magras ou vou crer em vacas gordas? Sabe que não é uma decisão de Deus, é a sua decisão. Porque quando eu tenho vacas gordas, de repente você está na bênção, você está vivendo as vacas gordas. Eu posso sim me levantar minhas mãos e dizer graças a Deus por tudo que o Senhor tem me dado. E eu chamo isso de gratidão, aquilo que o Senhor tem feito. Graças a Deus, porque eu tenho vivido um tempo de bênção, de prosperidade, de vacas gordas na minha vida. Mas se eu estou tendo um tempo de vacas magras,
Eu levanto também minhas mãos e dou graças a Deus por aquilo que eu tenho vivido. E sabendo que Deus vai transformar, isso se chama fé. Diga comigo, fé. Então eu estou crendo que Deus, esse tempo que eu tenho vivido de vacas magras, eu estou dizendo, Senhor, esse tempo vai terminar. Deus está trazendo vacas gordas sim para a minha vida. E eu entendi que na vida do cristão, na verdade, só deveria haver tempos de vacas gordas. Deveria. Necessariamente não é assim. Mas sabe, meus irmãos, eu não sei o que pode acontecer com a questão financeira mundial. Eu não sei o que pode acontecer com a crise mundial financeira. Se o Trump ganhar, não ganhar. Se permanecer o governo de esquerda do país, no nosso país. Eu não sei o que pode acontecer com o preço do dólar, que já está um absurdo. Com a bolsa de valores. Mas sim, eu sei que quando nós cremos em Deus e tivermos a mente de Cristo, mesmo em tempos de dificuldades, nós vamos viver os tempos de mudança ou os tempos das vacas gordas, porque o Senhor está conosco. Amém? Eu estou aqui para profetizar que esse ano de vaca magra acabou no nome de Jesus. Prepare-te, meu irmão, para uma mudança em sua vida. Prepare-se para uma mudança na sua família. Prepare-se para uma mudança em seus negócios. O Senhor quer te levar da terra das vacas magras para a terra da vaca gorda. Aquela terra que flui leite e mel. A terra da abundância. A terra onde você não pede emprestado, mas você empresta. A terra onde você não é cauda, mas você é cabeça. A terra onde você não é seguidor, mas você é líder no nome de Jesus. Esse é o que Deus tem para a sua vida. E deixe-me dizer algo, muitos de vocês têm momentos de vacas magras na sua vida. Como eu também já tive muitos momentos de vacas magras, momentos duros, difíceis, amargos, tristes. Momentos que a gente nem gosta de recordar. Essa que é a verdade. Mas Deus está dizendo, olha, eu vou te dar tantas vacas gordas, olha que bênção, Deus mesmo, eu vou te dar tantas vacas gordas, um tempo tão de prosperidade, tanta prosperidade, que você nem vai se lembrar mais do tempo das vacas magras que você passou. Essa é a promessa de Deus. A bênção de Deus será tão gorda, a promessa de Deus será tão gorda, a recompensa de Deus será tão gorda, que você não mais se lembrará dos tempos das vacas magras e das dificuldades em nome de Jesus. Deus vai tirar, meu irmão, toda a sua tristeza, toda a sua amargura, todos os seus problemas. Prepare-se, igreja, para festejar, prepare-se, igreja, para celebrar, prepare-se, igreja, porque Deus tem trazido um tempo novo, um tempo de prosperidade, um tempo de vacas gordas em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Aí talvez você me diga, mas pastor, na verdade está ótimo, né? Falar é bom, né? Temos que crer. Porque depois você fala, mas pastor, eu estou vivendo esse tempo de dificuldade. Essa é a minha realidade hoje. Estou na luta, estou na doença, estou na tristeza, estou na dívida, estou enrolado, estou na vaca magra. Finanças fraco, tudo está fraco. Minha mulher está fraca, minha família está fraca, minha fé está fraca. Mas, meu irmão, o que Deus quer nos trazer no meu coração, no seu coração, é o que Deus nos traz nesse dia, que mesmo na presença desses problemas, dessas circunstâncias, atreva-se a dar um passo de fé no nome de Jesus. É isso que você tem que pensar. Atreva-se a isso. Porque, meus irmãos, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo todo-poderoso. Ele continua tendo o controle, não só da sua vida, mas de todo o universo. E a última palavra sempre é do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não somos uma igreja que só aplaudimos quando estamos nas vacas gordas no tempo bom. Nós somos uma igreja que aprendemos a aplaudir em qualquer tempo que nós passamos.
tempo bom ou no tempo ruim? Que sabe servir a Deus em todo o tempo. Você sabe servir a Deus em todo o tempo? Que sabe dar em todo o tempo. Que sabe adorar em todo o tempo. Que sabe aplaudir o Senhor em todo o tempo. Quando estamos por cima, quando estamos por baixo, porque, meu irmão, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sentado no trono da graça direita do Pai. E, meus irmãos, e essas vacas magras, cada vez se fazem mais pequenas, quando nós começamos a alimentar a vaca gorda. E quanto maior ela se torna, menor essas ficam magras. E chegará o momento em que teus anos serão tão bons, os teus anos serão tão bons, a bênção de Deus será tão grande na sua vida, as promessas de Deus serão uma realidade na sua vida, que você nunca mais vai se lembrar das vacas magras. Quem confia isso aí? Olha, para você, a única coisa que você vai ter que se lembrar é que Deus tem sido bom, é que Deus tem sido fiel, é que Deus sempre cumpriu as suas promessas na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero terminar de uma forma diferente nessa noite. Vamos ficar em pé. E eu quero abençoar a sua vida. Olha que bonito isso aqui. Vem aqui, Anderson, canta aqui comigo aqui. Convidar de uma forma especial. Se você tem vivido tempos difíceis, eu creio que quando Deus nos traz a um tema dessa forma, é porque Ele já nos mostrou, na verdade, que a bênção já chegou na nossa vida. Não é porque Ele vai fazer, olha, pensa aí, não. Quando Deus mostra alguma coisa, Ele só confirma aquilo que Ele já fez. Mas você talvez esteja vivendo esse tempo, um tempo difícil, um tempo das vacas magras, um tempo da luta, um tempo da falta da saúde, um tempo da confusão no seu casamento, um tempo da luta no seu trabalho, nos seus negócios, onde parece que você não vê o agir de Deus, parece que as suas orações não têm sido respondidas. Senhor, até quando? Como eu começo a minha semana amanhã? Como é que eu começo o meu dia amanhã, já com um monte de conta para pagar e não tenho nada no banco? Eu já vivi isso muitas vezes. Mas eu estou aqui para dizer, olha, meu querido irmão, isso só são fases na vida. Assim como José teve as suas fases na sua vida, Deus parece que estava moldando o seu coração para entender, olha, confie, porque eu vou te colocar ali numa posição de príncipe. E eu estou para dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que o tempo da escassez, o tempo da dificuldade, o Senhor está terminando em nome de Jesus. Há uma bênção para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, que está vindo do Senhor, do trono da graça. Sim, é um tempo de vacas gordas para a sua vida, porque você confia em Deus, não porque você é bom, é porque você crê no Senhor, que faz e que transforma situações, e que nessa noite você já começa a mudar a sua mente, o seu coração, agradecer aquilo que o Senhor já começou a fazer, em nome de Jesus.
E eu te convido, vamos vir para o altar. Se você precisa colocar nas mãos de Deus a sua luta, a sua dificuldade, enquanto cantamos, venha, porque o Senhor vai transformar nessa noite situações. Vacas magras estão indo embora, vacas gordas estão chegando para a sua vida, no nome de Jesus. Vamos mais uma vez. Levante sua voz. Comigo, tu és fiel? Glória a Deus. Está pronto para cantar a bondade de Deus na sua vida? Feche os seus olhos e levante suas mãos. Pode ser toda a igreja. Deixa eu abençoar a sua vida. Senhor Jesus, te peço por cada vida hoje aqui, Senhor. Te peço por cada casamento, por cada família, por cada líder, por cada negócio, cada projeto, cada sonho. Ah, Senhor, e deixo aqui, Senhor, uma palavra de vida, Senhor. Alimente, Pai. Alimente a vaca gorda que há dentro deles, o potencial da grandeza, os sonhos de cada um. Pai, em nome de Jesus, cancelamos toda palavra negativa, todo argumento negativo, toda palavra de derrota, toda palavra de fracasso. Hoje está cancelado no nome de Jesus. E declaro o melhor da vida, o melhor desta vida, Senhor, o melhor do casamento, o melhor da sua família, o melhor da igreja, o melhor do chamado, o melhor está por vir em nome de Jesus. Declaro profeticamente sobre a sua vida, meu irmão, que virá um tempo de coisas novas, de vacas gordas, um tempo da abundância, um tempo de incremento, um tempo da prosperidade, não somente material, mas espiritual, em nome de Jesus. Ah, Senhor, ó Deus, traga, Senhor, na nossa mente uma mente de Cristo. O Senhor muda nesta noite a nossa maneira de pensar, traz uma mente renovada, uma mente nova, uma fé fresca, uma fé para crer em coisas maiores, em sonhos maiores, em promessas em outros níveis, porque Deus nessa noite está nos levando a outros níveis em nome de Jesus. Pai, tira-nos, Senhor, dessa terra de luta, de vacas magras. Mas hoje pela fé, o Senhor nos leva a uma terra nova,
Há uma terra da prosperidade, há uma terra onde emana leite e mel, aonde o Senhor já tem prometido para o teu povo. Há uma terra das vacas gordas, onde há prosperidade do Senhor, onde há bênção do Senhor. E assim confiamos no Senhor, que o Senhor assim vai fazer, no nome de Jesus. Adoramos ao Senhor e glorificamos, e com as palmas adoramos a Ti nesta noite. Vamos mais uma vez.